Muitos pais gostam que os filhos tenham a agenda cheia. Esportes, dança, atividades complementares, línguas. Mas será que existe um limite? Ou uma idade ideal para que a criança assuma esses compromissos? Quem fala sobre isso com a gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, vamos começar dizendo, tem idade ideal para começar cada uma dessas coisas? Na verdade, algumas coisas que demandam certas habilidades, sim. Por exemplo, atividades que demandam, então, conhecimento das letras, por exemplo, outra língua, um curso de música, depende, então, da criança estar ou não alfabetizada. Se ela está alfabetizada, ela está apta para fazer essa atividade. Outras atividades, por exemplo, o judô, o balé, precisa ver se a criança tem algum problema de saúde para, então, começar esse tipo de atividade, né? Primeiro, é preciso que os pais conversem com os pediatras, né, da criança para ver se não tem nada que a impeça de estar fazendo uma atividade desta. Agora aquela coisa, meu sonho era ser bailarina, então minha filha tem que ser bailarina. Pois é, aí é um problema, porque talvez aquilo que eu queria para mim não é aquilo que a minha filha gostaria de ter, não é? Então a gente precisa investigar se isso é uma coisa que a criança realmente quer, porque se não for do gosto dela, vai ser uma atividade, ao invés de ser uma atividade prazerosa que possa trazer algum benefício para a criança, isso só vai trazer um trauma, consequentemente trazendo prejuízos, não só para a vida afetiva e social, mas também para a vida escolar. Como é que é essa conversa quando a criança é pequenininha? Vamos conhecer, como é que tem que ser feito isso? A história de vamos conhecer é uma ótima opção, porque daí a criança vai ver aquilo, talvez ela se identifique, né, numa aula experimental, talvez ela se identifique com aquilo que seja alguma coisa parecida com algum personagem que ela, né, gosta de assistir ali, que ela já tenha visto na televisão, então pode ser uma boa saída. O que a gente tem que tomar cuidado é a quantidade de atividades que nós programamos para os nossos filhos fazer. Muitas vezes os pais não têm tempo de ficar em casa com as crianças e planejam uma agenda bem tumultuada ali para preencher o dia livre, né, das crianças. E isso pode ser uma sinuca de dois bicos ali, né? Porque pode ser bom se a criança tiver condição para levar isso em frente, ou pode ser ruim se a criança apresentar algum distúrbio da aprendizagem. Pode ficar muito cansada, de repente? Muito mais do que o normal. Por exemplo, uma criança que seja imaturamente... que tenha imaturidade cognitiva, que a gente fala, que não consegue acompanhar aquele conteúdo da escola, que precisa de um reforço na escola, que precisa fazer um pouco de atividade extra. Se você coloca muitas coisas para essa criança estar fazendo no período do contraturno, essa criança não vai ter tempo de estudar, não vai ter tempo de descansar para depois fazer uma atividade da escola, por exemplo. Então, isso pode ser prejudicial para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. E aquela coisa assim, meu filho foi para o futebol, não gostou muito, mas eu falei para ele voltar e continuar mais um pouco, para ver se ele vai gostar ou não. Isso é importante ou se a criança já começa a rejeitar, é melhor já pensar em outra opção? Então, tem crianças que são muito atemporais, né? Muito efêmeras as coisas, né? Hoje eu gosto de balé, amanhã eu quero judô, depois eu quero natação. Então, forçar um pouco a criança que tem esses costumes de desistir logo seria uma boa alternativa, sim. Mas aquela criança que foi uma semana na aula, por exemplo, e chegou para você e falou, olha, não gostei, quero sair, e ela não é acostumada a ter esse tipo de comportamento, né? Aí a gente recomenda que não incentive o prosseguimento da atividade. E que atividades podem ajudar aí no aprendizado, no desenvolvimento da criança? Tem crianças que apresentam alguns distúrbios, por exemplo, os hiperativos, aquelas crianças que não param quietas nem um minuto, né? O judô seria uma boa opção, o karatê, atividades assim que demandam o contato físico, sabe? Seriam ótimas opções. Essas atividades que demandam bastante gasto de energia, corrida, sabe? Também seriam ótimas opções para esse tipo de problema que a criança enfrenta. Crianças que têm problema, por exemplo, de postura, crianças que têm problema de disgrafia, atividades como a natação, como o balé, também seriam ótimas opções aí para essas demandas. Assim, a gente precisa recomendar sempre. Talvez uma atividade que você queira que o seu filho faça não é a melhor indicação para aquele momento. Talvez um pouquinho maior seria uma indicação melhor, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Talvez conversar com a professora, se é uma criança que tem algum problema na escola, conversar com a equipe pedagógica do colégio, que eles também encaminham para uma atividade correta. Agora, a natação, por exemplo, tem gente que coloca bem pequenininho já para a criança aprender a se virar na água, né? E é muito bom, porque auxilia, inclusive, na coordenação motora dessas crianças, né? Não só para o fortalecimento do pulmão, para as atividades respiratórias, mas também para a coordenação motora. Então, seria uma ótima atividade desde
pequenininho mesmo. E se cair numa piscina também tem um risco menor, né? Mas alguns especialistas dizem que, na verdade, a criança aprende a se virar na água, a se proteger, mas ela só vai aprender a nadar mesmo lá pelos 6, 7 anos, é isso? Porque, na verdade, quando nós estamos na vida intrauterina ali, nós sabemos nadar, né? Então, seria tipo como se fosse um instinto da criança, né? O fato dela nadar. Mas se proteger da água só vem depois, quando a criança ela reforça essas habilidades da natação. E o movimento também, né? Para desenvolver aqueles movimentos que são típicos. E esses movimentos, eles são adquiridos aos poucos, né? O conhecimento corporal da criança, ele é tido aos poucos. Então, não é porque ele vai entrar numa aula de natação hoje que daqui 2 meses você pode deixá-lo sozinho numa piscina olímpica. Não é assim, né? Precisa ter todos os cuidados, a supervisão do adulto, né? E ter em mente isso, que a criança ela só vai aprender a nadar depois de um bom tempo da aula de natação ali. Agora, e aquela situação, por exemplo, dos adolescentes, né, que às vezes assim mal querem ir para a escola e às vezes os pais insistem para que façam uma atividade. É importante insistir, de repente procurar várias atividades até encontrar uma que o adolescente se identifique, ou é melhor, se ele não quiser não fazer, o que é o mais interessante nessa idade que eles estão assim mais confusos, meio não querendo muito nada da vida? Então, primeiro a gente tem que saber qual seria o que aquele adolescente, aquela criança, né, gostaria de verdade. Ele não gosta de fazer, por exemplo, não gosta de inglês, então não adianta eu querer forçar que essa pessoa aprenda inglês, eu preciso escolher uma outra alternativa, fornecer outra alternativa. Às vezes a gente chega para essas pessoas mais indecisas e você coloca um leque de opções. Olha, você tem essa opção, essa opção, essa opção e essa. Qual você quer? Não é assim, você quer fazer algo? Não, é qual você quer. Daí sim a pessoa escolhe aquilo que ela mais se identifica ali. Outra coisa que a gente precisa falar são das janelas de oportunidade. Por exemplo, até os 7 anos, nós temos uma janela de aprendizagem ótima ali para o aprendizado das línguas. Então, você vê, aos 7 anos, tem muitas crianças que ainda não são alfabetizadas. No entanto, tem muitas escolas aí de línguas que têm cursos especializados, então, para trabalhar com essas crianças, para estimular essa janela de aprendizagem, que é uma fase que a criança aprenderia com muito mais facilidade outra língua, por exemplo. Então, tem que ficar de olho, tentar oferecer oportunidades e ver o que é que a criança ou adolescente vai querer. Isso mesmo. Coisas para fazer não faltam por aí. Então, tá jóia. E não encher muito a agenda, né? Pois é, tem que ter aquele bom senso. A criança precisa de um tempo para brincar, ela precisa do tempo para fazer atividade, né, extracurricular, precisa do tempo para fazer as tarefas escolares e precisa de um tempo de descanso. Então, a gente precisa dividir bem o dia da criança para não ter problema futuro. Então, tá jóia. Muito obrigada mais uma vez.